Muito bem, queridos, dando continuidade à nossa série Guia Prático para uma Fé Real, baseada na carta de Tiago, eu te convido a abrir a sua Bíblia ou ligá-la, caso ela esteja aí digital, nos seus aplicativos, na carta de Tiago, no capítulo 2. Hoje nós vamos ler o trecho que inicia no versículo 5 e vai até o versículo 13. Tiago 2, de 5 a 13. O texto também vai ser projetado aqui nessa TV atrás, caso você prefira acompanhar por aqui. Fique à vontade, mas leia com a atenção do seu coração a esse texto da palavra de Deus que vamos refletir juntos nessa manhã. Diz assim, Tiago: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, é a tua palavra viva, poderosa. E o que nós temos feito aqui, domingo após domingo, é considerá-la inteira, entendendo que não há palavra contida nas Escrituras Sagradas que não tenham sido inspiradas pelo Senhor e, portanto, são úteis e necessárias para a nossa edificação e para que compreendamos mais quem Tu és, o que Tu falas, o que Tu fazes e o que o Senhor nos chama a ser, fazer e viver ao Teu lado e para a Tua glória. Conduz a gente, mais uma vez, nessa manhã. Espírito Santo de Deus, fala ao íntimo do nosso coração aquilo que o homem não é capaz de fazer. Aquilo que o sermão preparado, estudado, não é capaz de fazer. Aquilo que só o Teu Espírito pode produzir. Vida espiritual autêntica dentro de nós. Por favor, realize nessa manhã. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar essa reflexão com você sobre um tema tão importante, mas também em alguma medida delicado e até desafiador, considerando umas palavras ditas há muitos anos atrás pelo nosso saudoso poeta Carlos Drummond de Andrade. Ela vai ser projetada aqui. Carlos Drummond de Andrade disse certa vez o seguinte: o cofre do banco contém apenas dinheiro. Frustra-se quem pensa que lá encontrará riqueza. O cofre do banco tem apenas dinheiro e se frustra quem pensa que vai encontrar ali dinheiro. Numa cultura como a nossa, que tem sido chamada de cultura de consumo, onde o bem-estar, onde essa noção de diferenciação, ou seja, o que me destaca dos outros, está muito vinculado a poder de compra, me parece importante a gente refletir um pouco no que Drummond fala nessa frase. Porque ele parece separar duas coisas que a nossa cultura tem cada vez mais compreendido unidas, que é dinheiro e riqueza. Drummond separa aqui nessa frase dinheiro de riqueza. E isso é um aspecto interessante, porque a gente vai perceber que na própria sociedade nós somos capazes, quando lançamos um olhar crítico à vida e ao mundo como vivemos, de considerar algumas questões e nos perguntarmos, espera aí, isso está certo? Essa maneira como as coisas estão estruturadas, essa forma como as pessoas estão concebendo a realidade, os valores e as importâncias, isso tudo está certo? O dinheiro, sem sombra de dúvidas, um item essencial para a vida de todos nós, e ninguém questiona isso, não nos garante acesso à riqueza. Em especial quando nós consideramos o valor
e a importância de outras coisas que dinheiro não consegue comprar, ou que o dinheiro não pode tocar diretamente. Então, quando a gente percebe aquilo que ganha importância na nossa vida, aquilo que nós atribuímos mais valor do que apenas preço, nós entendemos que o dinheiro, tão importante que é, de fato, inquestionável, ele não nos garante acesso à riqueza. Talvez a riqueza monetária, a riqueza que o dinheiro paga, mas não a toda espécie de riqueza que a gente necessita para viver. Então, por que eu trouxe um pensamento do Drummond para a gente? Para que a gente perceba que não é apenas à luz da Bíblia que nós podemos lançar um olhar crítico e inteligente para a maneira como estamos vivendo. A própria sociedade, o próprio ser humano é capaz de indagar isso, mas a Bíblia, de modo muito específico, tem muito a dizer sobre esse assunto. A Bíblia, em diversas passagens, nos mostra que uma pessoa pode ser pobre, materialmente falando, atravessar um tempo de escassez e vulnerabilidade de recursos e ainda assim desfrutar de uma riqueza incalculável em sua vida. Porque ela é rica de coisas que o dinheiro não patrocina. Ao mesmo tempo, a mesma Bíblia vai dizer que uma outra pessoa pode ser rica, segundo os parâmetros da sociedade que estamos inseridos, e ainda assim ser profundamente carente de riquezas. Ser pobre na maior parte dos sentidos. O professor Mário Sérgio Cortella, um educador e filósofo muito respeitado no Brasil, costuma dizer em muitas de suas palestras, citando o que parece ser um pensamento do Augusto Cury, que algumas pessoas são tão pobres que tudo o que elas têm é apenas dinheiro. Elas são tão pobres que a única coisa que elas possuem é dinheiro. Nós estamos aqui, desde o domingo passado, refletindo nesse trecho do início do capítulo 2 de Tiago, onde ele fala sobre a maneira como tratamos as pessoas, muitas vezes tendo como base do tratamento a essas pessoas parâmetros errados, princípios equivocados. Tiago condena, e vimos aqui no último domingo, a postura que faz com que o pobre seja desprezado justamente porque ele é pobre, e o rico seja bajulado em virtude de suas posses. E Tiago cria um cenário, ele diz, olha, suponham que no culto de vocês, em que vocês estão reunidos em nome de Jesus para adorá-lo, entrem dois visitantes, um rico, muito bem ataviado, com seus anéis brilhantes, e um pobre, trajado como um maltrapilho, com roupas rasgadas e até um pouco sujas. Se vocês derem um tratamento diferenciado, especial e honrado ao rico que chegou, procurando um bom lugar de destaque para ele, enquanto ao pobre vocês disserem, embora não diretamente, que ele é um estorvo no meio da reunião de vocês, que ele deve ficar em pé no fundo ou sentado no chão, vocês estarão tratando as pessoas com critérios equivocados, julgando de maneira equivocada. E Tiago fala isso nos 4 primeiros versos. E agora eu te convido a considerar de modo especial o versículo 5, que me parece ser a chave e o fundamento do que a palavra de Deus quer nos ensinar sobre esse tema, sobre a maneira como a gente mede riqueza e pobreza. Sobretudo num tempo como que nós vivemos, tão desafiador para esses conceitos. Diz assim o verso 5, ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. É interessante porque Tiago é mais uma vez amoroso com essas pessoas, ainda que algumas delas estivessem errando em sua conduta. Ele mais uma vez repete uma expressão comum à sua carta, amados irmãos. E isso aqui é interessante porque Tiago aqui para nós revela a postura que deve habitar a vida de um pastor, especificamente, e de um discípulo de Jesus de modo mais amplo, abrangendo a todos nós. Ou seja, que nenhum compromisso com a verdade justifica a ausência de amabilidade no trato com as pessoas. Tiago é um pastor e está escrevendo sobre um tema muito delicado. Ele está apontando uma conduta pecaminosa de pessoas que ele amava, de uma igreja de Jesus. A forma discriminatória como alguns dos cristãos daquela igreja estavam tratando pobres e ricos. E Tiago é uma autoridade, ele é a principal autoridade da igreja em Jerusalém. Ele é meio-irmão de Jesus, ele é apóstolo, ele é um cara de grande destaque, de grande relevância, e ele não se impõe sobre essas pessoas, ou ele não é ácido, violento, agressivo, hostil a essas pessoas enquanto as corrige. Ele diz a elas, meus amados irmãos, ouçam.
Meus amados irmãos, ouçam. Ele revela então que firmeza e doçura podem caminhar lado a lado. Ele revela que firmeza e amabilidade devem caminhar lado a lado na vida de um discípulo de Jesus, quanto mais na vida de um pastor. Por que isso é importante ser dito? Porque nós vivemos um tempo em que, infelizmente, não poucos pastores são conhecidos e reconhecidos em público, não por conta do seu testemunho fiel do Evangelho, não por conta da sua semelhança com Jesus, mas por conta da postura hostil, agressiva, jocosa muitas vezes, que se vale para, em seu apego pela verdade de Deus, ser agressivo com as outras pessoas, comunicando assim uma imagem que a gente não vê em Cristo. Em Cristo nós vimos o tempo todo firmeza e doçura, compromisso com a verdade e amabilidade com o pecador. E Tiago, mais uma vez, corrigindo pessoas, se dirige a eles dizendo: ouçam, meus amados irmãos, vocês são gente amada por mim, amada por Deus. E ele os lembra, na sequência do verso, sobre o modo soberano de Deus agir. Que Deus tem um modus operandi diferente do nosso. Que Deus se vale de uma lógica que parece diferente da lógica que habita em nós a maior parte do tempo. Ele diz que Deus escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e para serem herdeiros do reino celestial, o reino que ele prometeu a todos que o amam. E com essas palavras e com esse agir de Deus, de soberanamente, sendo quem é Deus, escolher não os mais notáveis, não os mais reconhecidamente especiais ou destacados, mas os mais vulneráveis, invisíveis, humildes, pobres, para torná-los ricos em fé e herdeiros do seu reino. Com isso, Deus parece subverter a lógica dessa escolha baseada em relevância social e status econômico. Lembra de Jesus? Jesus era chamado de mestre, rabi no aramaico. E ele viveu num tempo em que havia no seu contexto muitos mestres da religião. E estes mestres eram altamente respeitados. Os seus alunos, os seus discípulos, iam até os mestres pedindo para serem acompanhados por ele, perguntando se poderiam eles caminhar ao lado deste mestre. Jesus faz uma coisa diferente. Quando Jesus aparece e inicia seu ministério, a Bíblia diz que ele vai pelas ruas, ele vai pelos caminhos, ele vai na praia, e ele começa a chamar pessoas para se tornarem seus discípulos. Então, ele não vai na sinagoga, ele não vai no seminário teológico de Jerusalém, ele não vai onde estão os mais notáveis estudantes de teologia debruçados sobre a Torá, investigando sobre Deus e sobre a vida à luz do conhecimento de Deus. Ele vai para uma praia onde tem pescadores humildes e diga: sigam-me, eu vou fazer de vocês pescadores de vidas, pescadores de homens. Para piorar a situação, ele passa no meio de muita gente, numa área pública, onde havia ali uma coletoria de impostos para Roma, e havia ali um coletor de impostos chamado Levi, um judeu que extorquia o seu próprio povo para dar dinheiro ao Império Romano e tirar dali também o seu sustento. Jesus vira para aquele sujeito ali, odiado pelos seus conterrâneos, e diz para ele: venha, me siga. Então parece que Jesus pega uma gente não apenas sem destaque na sociedade dos seus dias, mas ele pega inclusive alguém que se destacava pelo que havia de pior, para transformar em seus discípulos. Isso vai mostrando um pouco desse critério de Deus, de subverter a lógica que muitas vezes habita em nós. Mas há dois aspectos aqui que nós precisamos considerar quando lemos a Bíblia dizendo que Deus escolheu os que são pobres aos olhos do mundo, para que a gente não tenha um entendimento empobrecido, desculpe o trocadilho com a palavra, do que Tiago e a Bíblia estão nos ensinando aqui. O primeiro aspecto que a gente precisa considerar é, de fato, o aspecto econômico. Essa era uma igreja majoritariamente, embora não exclusivamente, pobre. Ela era constituída de pessoas humildes, financeiramente falando, formada por pessoas que aos olhos do mundo não eram relevantes, por pessoas que aos olhos da sociedade não ocupavam o centro de influência
e não tinham muito ou nada a oferecer. Esses cristãos, esses seguidores de Jesus, esse grupo de pessoas que parecia crescer e se multiplicar cada vez mais, era feito, em sua grande maioria, de pessoas que já não possuíam muitas coisas e que, quando tornaram-se cristãs, em virtude da perseguição à sua fé, perderam mais ainda o pouco que tinham. Desde o apedrejamento de Estevão, que o livro de Atos nos relata, se desencadeou uma grande perseguição sobre os cristãos. E eles foram espalhados, um movimento chamado de diáspora, eles foram espalhados pelo mundo habitado próximo ali, fugindo, guardando sua vida, sua integridade física, mas continuando dando testemunho do Evangelho. E passando então, longe de suas casas, dos seus familiares, das suas poucas posses, ainda mais privação e ainda mais necessidade. Então, num sentido, Tiago está dizendo o seguinte: são estes, muitas vezes invisíveis e escanteados, que viram a graça de Deus sorrindo para eles. São estes, invisibilizados e considerados como nada em sua cultura e sociedade, que foram amados por Deus, perdoados por Deus, restaurados por Deus, transformados em filhos e filhas de Deus, e apesar de sua vulnerabilidade material e econômica, eles são sim ricos, porque agora eles têm fé no Senhor Jesus e tornaram-se herdeiros do reino dos céus. E de novo, muitas vezes nós cantamos aqui nos nossos cultos canções que a gente já sabe a letra e talvez por isso pensamos pouco no que elas dizem. Muitas vezes nós chegamos no culto com o nosso coração carregado de anseio por coisas, mas declaramos que já encontramos tudo aquilo que precisamos para nos considerar de fato ricos em Deus. Cantamos aqui em alta voz, mais uma vez nesse domingo: Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo, Cristo é tudo o que tenho. Você está dizendo o que quando canta isso? A minha riqueza, o meu grande tesouro, aquilo que não pode ser corroído, perdido, aquilo que não oscila pela aplicação, pelos índices da economia, aquilo que é garantido como grande herança e como grande tesouro, eu já possuo e não pode ser tomado de mim. Cristo, Ele é tudo o que tenho. Eu creio nele, eu confio nele, eu amo a Ele e Ele me prometeu o seu reino. Ele disse, nós cantamos hoje aqui numa das canções, que reinaremos com Ele. E eu espero por esse dia. Como as nossas antigas canções declaravam isso. Oh, quanto a minha alma anseia pela chegada desse dia. Por quê? Porque os cristãos historicamente sempre entenderam que essa era a grande e incalculável riqueza de suas vidas. Então, embora fossem estas pessoas pobres, elas eram ricas. Elas eram muito ricas. Mas há um outro aspecto. Quando Tiago e a Bíblia falam aqui sobre esses pobres segundo o mundo que Deus escolheu. E ele não é o aspecto econômico, mas é o aspecto espiritual. Para entender um pouco melhor, eu te convido a olhar para as palavras de Jesus no início do Sermão do Monte. Mateus, capítulo 3, verso 5. O Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados ou felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que Jesus estava dizendo? Hoje em dia, pelo menos, me parece, as pessoas têm uma ideia ruim ou associam uma imagem ruim ao termo pobreza de espírito. Você fala assim: nossa, que pessoa pobre de espírito. Você está criticando ela, né? Você está dizendo: nossa, essa postura é muita pobreza de espírito que habita essa pessoa. Quando Jesus fala sobre os pobres em espírito, Ele está falando de uma outra coisa. Quando Jesus fala de pobres de espírito, Ele está dizendo que, como crentes, aquelas pessoas haviam aprendido que o caminho para cima, a verdadeira ascensão, o verdadeiro crescimento, consiste em diminuir. Como? Esvaziando o coração de todo orgulho e de toda altivez, reconhecendo a pobreza e a carência do coração longe de Deus,
para assim e somente assim receber o próprio Deus. E com ele, a herança do reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Quando você é um pobre em espírito, quando você não é altivo, arrogante, prepotente ou orgulhoso diante do Deus Criador, quando você de fato reconhece que a sua vida segue paupérrima enquanto você não estiver ao lado de Deus, centrado em Deus e vivendo a vida que Ele criou para que você pudesse viver plenamente e abundantemente, você não consegue subir. Você não consegue alcançar a verdadeira riqueza. Você não poderá ser herdeiro do reino celestial. Você não vai ser um súdito do reino de Deus. Mas aqueles que são pobres em espírito, diz Jesus, deles é o reino de Deus. Aqueles que quebrantam seu coração diante de Deus. Aqueles que são capazes de reconhecer que Deus é santo, justo, puro. Aqueles que são capazes de reconhecer que na vida tentam desesperadamente encontrar saciedade, satisfação em coisas fora de Deus, mas não conseguem, nunca estão satisfeitos, nunca estão plenamente saciados, nunca se sentem de fato ricos. Quando o coração se rende e diminui e se quebranta diante de Deus, dizendo: eu entendi, eu reconheço que tu és santo e eu não sou. Eu reconheço que o Senhor é sábio enquanto eu não sou. Eu reconheço que a minha vida não é fruto do acaso, mas é um projeto divino que só vai encontrar direção alinhado com o teu propósito e alinhado com o teu coração. Então eu me rendo. Essa é a verdadeira pobreza de espírito que Jesus exalta. E a questão então para Tiago, voltando aqui, era que essas pessoas não eram apenas pobres materialmente. Elas, para seguirem a Cristo, para serem filhos e filhas amadas de Deus, herdeiros do reino dos céus, elas precisaram de uma postura de reconhecimento da pobreza do coração, que precisa da riqueza de Deus. Então qual é o assombro de Tiago? O assombro de Tiago é como pessoas que sabiam dessas coisas e como pessoas que viveram essa experiência de maneira real estavam agora e no culto, desprezando o pobre e bajulando o rico. Como? Se vocês, cristãos, entenderam que os parâmetros para Deus de pobreza e riqueza não seguem o mesmo fluxo da cultura, como vocês estão aderindo exatamente ao pensamento reinante no tempo de vocês e não olhando para as pessoas com os olhos de Deus? Como vocês estão sendo parciais em seu julgamento? Então é a afirmação dele no verso 6. Vocês têm desprezado o pobre. É uma acusação. E aí ele faz uma pergunta, algumas perguntas. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Ou seja, como é possível alguém que compreendeu que Deus escolheu aqueles que são desprezados aos olhos do mundo, dentre os quais eles mesmos se incluíam, adotar agora uma postura tão discriminatória? Ele diz: vocês têm desprezado o pobre. Com base em que vocês estão fazendo isso? E aí, gente, uma coisa importante para entender, Tiago não está aqui filiado a nenhuma corrente política ou a partido propondo uma luta de classes, ok? Ele não está falando aqui de proletariado, burguesia, esses temas que são muito acalorados no nosso tempo. Tiago não está falando de nada disso. Ele não está demonizando os ricos. Quando ele faz uma pergunta: vem cá, não são os ricos que arrastam vocês para os tribunais? Não são os ricos que têm perseguido vocês? Não são os ricos que desprezam o bom nome que sobre vocês foi colocado, o nome de Jesus? Tiago está apenas apontando para a realidade histórica daquelas pessoas, que em virtude da fé que viviam em Jesus, estavam sendo perseguidas e oprimidas, inclusive por muitos ricos, que não compreendendo a sua decisão de fé e não concordando com ela, considerando o movimento cristão como um movimento herético, de ruptura com o judaísmo estabelecido, estavam muitos destes, sim, efetivamente, perseguindo os cristãos, porque era o movimento cultural da época, perseguir e calar essa gente. Então aquele que tinha empreendimentos já não empregava e não assistia àquele que se identificava como um discípulo de Jesus, abandonando-o na penúria. Outros atribuíam aos cristãos crimes cometidos, como algum tipo de roubo ou sumiço de alguma posse sua, e levavam essas pessoas aos tribunais. É um contexto histórico do que acontecia no primeiro século.
Então, quando o Tiago faz essa pergunta, depois de dizer, vocês têm desprezado o pobre, diz, mas não são justamente os ricos que estão fazendo grande mal a vocês? Ele está dizendo o seguinte, que além de errados, aquelas pessoas estavam agindo como tolas também. Porque veja, é um erro você discriminar a pessoa com base no que ela tem ou não tem. Mas é uma tolice enorme você privilegiar, favorecer e prestigiar um dos lados, sendo esse lado justamente o que é mais hostil contra você, talvez pensando que essa é uma estratégia para trazê-lo para o seu lado. É por isso que Tiago fala, vocês têm desprezado o pobre e não é justamente, ou não são justamente os ricos que oprimem vocês? Ele segue nos versos 8 e 9. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei de Deus, como transgressores. Então o que Tiago está dizendo aqui é muito importante para nós, gente. Aqueles que foram inseridos por Jesus no reino de Deus, têm como lei régia amar o próximo como a si mesmo. É impossível você dizer que é cristão e não identificar rapidamente essas palavras nos lábios de Jesus. É impossível você ser um discípulo de Jesus e não lembrar quando alguém perguntou para Jesus de todos os mandamentos, e quando um judeu pergunta para uma outra pessoa, para um mestre, falando de todos os mandamentos, ele não está pensando apenas dos 10 mandamentos que nós conhecemos lá do texto de Êxodo, que a gente chama de decálogo, mas eles estavam falando aproximadamente dos 613 mandamentos catalogados pelo judaísmo, que envolviam mandamentos cerimoniais, mandamentos alimentares e mandamentos espirituais, de fato. Alguém pergunta para Jesus, Senhor, de todos os mandamentos da lei, qual é o mais importante? Qual foi a resposta de Jesus que a gente conhece tanto? A lei se resume neste mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que se assemelha ao primeiro, disse Jesus, ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos, disse Jesus, dependem a lei e os profetas. Tudo que foi dito, tudo que foi revelado, tudo que foi proclamado pelos profetas antes de mim, apontava para esse fato. Nada é mais importante, porque o resumo da lei se encontra nesse duplo mandamento de amor: amar a Deus e amar o próximo. A pergunta então é, como que pessoas transformadas pelo amor de Jesus poderiam revelar tanta ausência de amor em seus critérios de julgamento e de validação dos outros? Como pessoas que entenderam pelo Evangelho que não habitava nelas bem algum que justificasse que Deus as visse e dissesse, ela é muito diferente, é tão especial que eu a quero para mim. Mas como ela, entendendo que o Evangelho diz que bem algum habitava nela, que ela estava morta em seus pecados e ofensas contra Deus, mas que ainda assim Deus a viu antes da fundação do mundo, a amou e a escolheu para ser dele. Como alguém que se relaciona com essa dimensão do amor de Deus pode revelar tanta falta de amor quando discrimina alguém ou estabelece critérios de julgamento e validação que são equivocados? Tiago está dizendo que o amor é a lei do reino de Deus. E se nós somos súditos desse reino que se expressa no amor e cuja principal lei é amar, é fundamental que o amor seja achado em nós. E eu sei, gente, isso é tão difícil. Eu sei que há algumas mensagens que são inviáveis de arrancar de nós, muitos brados de júbilo enquanto a gente ouve o pregador, e muitos gritos de glórias a Deus, e eu acho que é legal quando a gente tem uma mensagem que a gente brada do fundo da alma, glória a Deus por isso, não tem nenhum problema com isso. Mas algumas mensagens e alguns textos da Bíblia não pedem de nós mesmo esse brado alegre. Talvez peça de nós apenas uma reflexão contrita. Se eu fui inserido por Jesus num reino que é caracterizado pelo amor, o amor de Deus por mim, revelado em Cristo na cruz. E se esse reino tem como lei régia, como princípio essencial, amar como a maior dinâmica, como eu justifico a ausência de amor na minha vida, no meu tratamento das pessoas, na minha conduta? Versos 10 e 11.
Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça apenas em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. A nossa visão, ela não é apenas distorcida sobre os outros. Nós não somos apenas o tipo de gente que tem critérios equivocados para validar o outro e julgar o outro, com base em parâmetros errados. Nós também temos uma visão distorcida sobre nós mesmos. E é isso que Tiago está dizendo aqui, porque nós temos a tendência de diminuir a gravidade do nosso pecado, olhando sempre em comparação com aquilo que nós consideramos pecados piores. E aí muitas vezes nos julgamos estes que de modo básico e essencial obedecem a toda a lei, apenas tropeçando num ponto aqui ou ali. Não é isso que Tiago diz? Olha o que ele está falando. Quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, é culpado de quebrá-la inteiramente. E essa costuma ser uma desculpa comum a nós. Olha, não, eu amo a Deus demais, Ele sabe. Eu quase todos os domingos estou ali presente, cultuando a Deus, junto com os meus irmãos da minha igreja. Não, eu sou regular nas minhas contribuições financeiras. Eu não saio de casa sem antes orar, pedindo para que Deus abençoe o meu dia. Eu tenho muita dificuldade de sentar na mesa para fazer uma refeição, mesmo que eu esteja ao lado de pessoas que nem cristãs são, sem que eu feche os meus olhos e agradeça a Deus pela provisão do alimento. Sabe, eu oro com os meus filhos com alguma regularidade também, no final do dia, antes deles dormirem, quando eu consigo colocá-los na cama. Eu tenho uma vida cristã, eu sigo a lei de Deus, eu conheço os mandamentos de Deus e eu tento me aplicar. O que acontece comigo é que eventualmente eu tropeço aqui e ali, num ponto ou no outro. Quando a gente se justifica tanto assim, o que a gente está dizendo? Veladamente, tem gente muito pior do que eu. Tem gente que comete pecado muito mais cabeludo do que os meus. Tem gente que tem a audácia de praticar o que eu só desejei. Eu desejei? Desejei. Eu pensei? Pra caramba. Eu idealizei a cena? Muito. Mas eu não cometi o ato. Mas aquele crápula? Você viu o que ele fez? Ele é muito pior do que eu. E a gente tem um critério de avaliação de nós mesmos equivocado e nos esquecemos, confundindo Deus com a gente, que Deus nunca vai nos comparar com o pior dos homens. Quando olhar para nós e para a nossa conduta, nós nunca seremos julgados por Deus em contraste com o pior dos pecadores, mas com o melhor dos homens, que é Jesus. E quando colocados na balança com Jesus, nós somos achados em equilíbrio ou em falta? Você entende? Os nossos desvios e os nossos pecados, gostamos de dizer, são apenas tropeços em alguns pontos, mas no geral a gente se considera bons cumpridores da lei de Deus, em especial quando comparados com os crápulas, os piores que nós. Dessa forma, a gente atenua o constrangimento que deveríamos sentir do nosso próprio pecado. E deixamos de perceber algo muito importante, que segundo a palavra de Deus, e o texto que acabamos de ler fala isso, obediência parcial é desobediência. Se você tropeça em um ponto, você é culpado de quebrar e transgredir toda a lei. Quantos pecados precisaram ser cometidos por Adão e Eva para serem banidos do Éden? Muitos ou apenas um? Falhar, então, no campo do amor, que é o que Tiago está falando aqui, é falhar em todo o resto. Dizer que ama a Deus, que Deus sequestrou seu coração, que Ele é o amado da sua alma, o anelo dos seus dias, que não há nada mais gostoso do que estar na presença dEle. E você sai daquele momento tão especial com Deus, e você é incapaz de ser transformado em alguém que a semelhança de Deus ama mais aqueles que estão à sua volta. A gente está compreendendo e falhando na nossa dinâmica cristã. Deixar de manifestar o atributo mais evidente em Deus, aquilo que nós temos provado desde o nosso encontro com Ele, amor. E todas as outras coisas que você disser, que você encontrou em Deus, elas têm como base e premissa o amor dele. Pode pensar. Olha, desde o dia que Jesus me encontrou, eu me senti de fato perdoado, perdoada.
eu era arrastada por uma culpa, por coisas que eu fiz, ou por uma mágoa de coisas que fizeram comigo. E nada, não tinha conversa terapêutica que mudasse isso em mim, atenuava, mas não tratava. E aí eu conheci Jesus, eu encontrei Jesus, e o perdão dele redimiu a minha vida de modo que eu estou em paz com o meu passado. Qual é a base desse perdão e dessa redenção? O amor dele por você, não é? É incrível. Deixar de manifestar o atributo mais evidente de Deus, o que mais temos provado dele, o amor, nos leva a viver uma espécie de vida que até pode ser religiosa nos seus hábitos, mas que não evidencia o espírito do Evangelho. Olhar para a cruz, olhar para Cristo sangrando, pendurado numa cruz, é se deparar com um amor que inevitavelmente pede de nós amor como resposta. É por isso que Tiago conclui essa parte, e nós aqui caminhamos também para a nossa conclusão, nos versos 12 e 13, dizendo: falem, portanto, e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Olha a sentença. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Mais uma vez, Tiago está aqui chamando a atenção dos seus leitores para a integração entre discurso cristão e prática cristã. Não seja apenas um cristão bom nas palavras, seja um cristão na prática. O necessário casamento de doutrina e ética. E ele vai além. Ele vai além afirmando que todos nós caminhamos para um dia de juízo. Quando compareceremos diante do Criador que nos fez e que nos deu a sua palavra como aquilo que deveria ser o guia da nossa vida, o guia da nossa conduta. E isso pode apavorar algumas pessoas, eu sei. Inclusive numa negação, tentando reagir ao medo, algumas pessoas negam o fato. Não, olha, eu não acredito nesse negócio. Eu acredito que quando acabar, acabou. Quando eu morrer, morri. Fim. Não vou me encontrar com mais nada. Não tem ninguém me esperando do outro lado para uma conversa, para um acerto de contas. Outras pessoas colocam um terror sobre isso também, né? Criam cenas baseadas em alguns filmes que fizeram sucesso algumas décadas atrás, e a pessoa fica apavorada, porque ela diz naquele dia que quando ela morrer, ela vai se ver dentro de uma sala gigantesca do Cinemark 4D, um telão gigante, cada pensamento de sua vida vai passar na tela diante de todas as pessoas, e ele fica então apavorado com aquela ideia de um julgamento que é assim: e Deus está ali no trono dele de braço cruzado, você achou ruim? Espero que vai vir no minuto 23. Né? A pessoa fica apavorada com aquele, porque ele não lembra do que ele fez no minuto 23, segundo o editor do filme, ele fica apavorado. Isso de fato pode apavorar algumas pessoas, mas para o cristão verdadeiro, ele não vive debaixo mais do medo da lei. A lei de Deus não o apavora. E ele nem se desespera com a chegada desse dia do encontro com Deus. Sobre a lei de Deus, ele sente hoje alegria em seguir os seus preceitos. É claro, ele sabe que ele não segue os preceitos da lei de Deus de modo fiel ou de modo perfeito. Ele falha, sim. E o que ele chama de falha é pecado, ele sabe que peca. Ele não é mais um escravo do pecado, mas ele ainda lida com a presença do pecado nesse mundo, nesse tempo, nessa realidade. Mas a lei de Deus para ele, aquilo que antes era uma eminente declaração de sua culpa e de sua condenação, é agora algo que ele tem prazer, porque ele diz: o meu Salvador, Jesus, cumpriu cabalmente a lei em meu lugar e ofereceu a mim os méritos da sua obediência perfeita no lugar da condenação da minha desobediência. Ele foi condenado em meu lugar, o justo pelo injusto, o inocente pelo culpado. Então, quando chegar aquele dia, eu não estarei apavorado dos tropeços que cometi diante da lei de Deus, mas para cada falta, eu terei Cristo para apontar, dizendo: Ele me redimiu delas. Ele me cobriu com seu sangue derramado na cruz. Ele me resgatou da condenação e da culpa disso. E a tua lei, Senhor, tornou-se para mim aprazível. Não como algo agora pesado que eu devo cumprir para ser aceito, amado e perdoado, mas como algo agora que eu sigo como um norte da minha vida, porque fui amado, salvo e perdoado.
Por isso o texto está nos ensinando a viver uma vida pautada no exercício da misericórdia. Por isso o Tiago está dizendo, será feito juízo sem misericórdia para quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E quando olhamos para o Evangelho, nós entendemos que a misericórdia de Deus não anula o juízo de Deus, mas de fato triunfa sobre ele. Como? Como isso acontece? Deus cumpre o juízo que os nossos pecados mereciam receber, não em nós, mas em Jesus, que misericordiosamente se ofereceu em nosso lugar. De modo que, como diz a Bíblia, Deus fosse justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Deus fez justiça. O pecado foi condenado. Ele foi devidamente condenado. Mas o pecador foi poupado. E é interessante porque a gente espera que o crime seja condenado no criminoso. Que a justiça seja feita contra quem quebra a justiça. Mas Deus desvia o seu juízo de nós e coloca sobre si mesmo, na pessoa de seu Filho Santo, que misericordiosamente se colocou em nosso lugar, de maneira que quando o nosso coração tem a tendência de estabelecer juízo a respeito das pessoas, validando e dando importância a elas, ou rejeitando e desprezando-as, nós revelamos que não temos o Evangelho no centro do nosso coração, porque não temos misericórdia na prática da nossa vida. Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque acharão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que lidam com os outros não na dinâmica da separação, mas da paz, da inclusão, porque serão chamados, disse Jesus, filhos de Deus. Sabe por que os pacificadores são chamados filhos de Deus? Porque essa foi a grande obra que o Filho eterno de Deus realizou. A pacificação entre nós, os pecadores, e o Deus que é santo. Ele estabeleceu a paz por meio do seu sangue, diz a Bíblia. De modo que quando um cristão, discípulo de Jesus, é um pacificador, ele se move como um filho de Deus. Quando um cristão é misericordioso, ele pode esperar o contínuo exercício da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Concluindo então aqui, queridos, qual deve ser o parâmetro que o cristão usa então para definir o que é pobreza e o que é riqueza? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 8, verso 10, diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Eu já vi cada tipo de pregação com base nesse versículo impressionante pelo lado negativo. A pessoa dizendo que estava aqui a chave bíblica da riqueza. Jesus se tornou pobre para que você fosse rico, para que você tivesse abundância. Então começa a projetar agora exatamente a chave do carro que você quer dirigir até o início do ano que vem. O lugar que você quer viajar, a casa que você quer comprar. E de novo, gente, nenhum problema em si, em você trabalhar e esperar por coisas melhores para a sua vida, para os seus amados. Nenhum problema, isso é legítimo demais. O problema é quando a gente espiritualiza esse negócio e acredita que o que Jesus veio fazer, morrendo numa cruz e ressuscitando no terceiro dia, tinha a ver com um bem-estar econômico para a gente. Porque esse evangelho falso, ele não se justifica em cantões desse mundo assolados pela miséria e pela pobreza, mas onde o evangelho é pregado. Esse falso evangelho da prosperidade não se justifica em alguns territórios da África, em alguns países da Ásia, em alguns bairros de periferia do Brasil também. O Rei da Glória, é isso que o texto está dizendo, se esvaziou. O Criador de todas as coisas, o dono de tudo, de todo o ouro e toda a prata, como diz a Bíblia. Se esvaziou de sua glória ao ponto de vir ao mundo e ser rejeitado pelos homens. Rejeitado pelos homens que não viam nele nenhuma riqueza aparente. Aquele tipo de riqueza que a gente espera de todo rei. Como assim um rei nasce e é colocado numa manjedoura, numa estrebaria, num lugar de descanso de animais, não tem nem um quarto apropriado para um rei nascer?
Como assim um rei nasce e ele não está no palácio? Como assim um rei nasce e ele não está nos grandes templos? Como assim um rei nasce e ele anda a pé de cidade em cidade, aldeia em aldeia, falando com gente que ninguém fala e tocando gente que ninguém quer tocar? Como assim ele é rei? 500 anos antes de Jesus vir, Isaías já profetizou sobre ele. Não víamos nele nem aparência, nem formosura, nem nada que fizéssemos que o reputássemos bem, apenas como afligido de Deus. Essa era a imagem do Cristo rico, que se fez pobre. Ele sofreu como substituto daqueles que ele deveria abater. Você já pensou nisso? Que o rei veio para sofrer no lugar de quem ele tinha que abater. Ele podia, era legítimo que ele abatesse, mas ele veio para sofrer no lugar deles. Aquele que é o dono de cada centímetro quadrado do universo veio ao mundo em invisível pobreza e por sua obra e salvação enriqueceu todo aquele que nele crê, tornando cada discípulo num herdeiro do reino dos céus. E hoje um discípulo de Jesus entende que a sua verdadeira riqueza consiste na sua salvação, na certeza de que ele habitará para sempre com Deus ao lado de Cristo. E que ele hoje tem uma fé que não pode ser arrancada mais dele, nem pelas circunstâncias mais hostis da vida. Esteja o dia ensolarado, ou passe a nossa alma pela noite escura, nós permanecemos confiando em Deus e em seu amor. Você pode ter tudo, eu espero que você tenha muito. Você pode conquistar bastante como fruto do seu trabalho, eu espero que você alcance. Que você viva toda a boa consequência de que se dedicar para fazer bem feito algo, sobretudo para a glória de Deus, possa trazer para você como recompensa. Mas você nunca deve colocar a sua consciência do que é verdadeira riqueza ou do que é pobreza em coisas, mas nesse fato de que você é um herdeiro de Deus em Cristo Jesus. E eu encerro a nossa reflexão de hoje apenas lendo as palavras que o apóstolo Paulo escreveu também em sua segunda carta aos Coríntios, só que no capítulo 5, dos versos 14 ao 17, o texto não vai ser projetado aqui, eu acho, exceto que a Tamiri seja muito dinâmica, mas não precisa, você pode ouvir com atenção. Olha o que Paulo está dizendo. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, atenção nisso, pelo fato, Jesus, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda te tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Por causa de Jesus, de agora em diante, não consideramos a ninguém mais apenas com base em critérios meramente humanos, mas olhamos para as pessoas com o mesmo olhar que Jesus tem para elas. Esse é o chamado cristão. Assim a gente olha e considera riqueza e pobreza. Assim a gente considera as pessoas que estão à nossa volta, tenham elas muito, tenham elas materialmente falando muito pouco. Que nós sejamos pessoas que refletem o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus e a mesma compreensão que Jesus tem das pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque mesmo com textos que nos desafiam, e às vezes nos desafiam muito, tocam em lugares muito difíceis para nós, muito caros para nós, é a tua palavra que de fato tem o poder de modelar a nossa vida. É a tua palavra fielmente exposta que opera a salvação, levando fé ao coração daquele que antes não cria, mas é também a tua palavra que edifica os que já são teus, corrigindo os passos, ajustando a visão, calibrando a alma na cadência e no ritmo da vida que o Senhor nos chama a viver. Então nós te pedimos que o Senhor, pelo auxílio do teu Espírito Santo, nos ajude e nos ensine a sermos homens e mulheres que têm o amor como uma marca,
com todo o nosso apego por tua verdade e pela proclamação fiel do Evangelho, que a gente não divorcie verdade de doçura. Que nós sejamos semelhantes a Jesus, que afirmam a palavra verdadeira de Deus, sabendo que o convencimento não é uma obra humana, mas uma obra do Espírito Santo. E que muitas vezes o Senhor vai usar mais do que a eloquência e a correção das nossas palavras. O Senhor vai usar a amabilidade da nossa conduta para constranger e alcançar o coração de alguém que está longe de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas misericordiosas e ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas que não tratam a ninguém de modo especial ou de modo discriminatório com base naquilo que a pessoa possui, naquilo que ela carrega ou que ela ostenta, mas que nós sejamos pessoas capazes de olhar como o Senhor vê, aprendendo, como diz a tua palavra, que o Senhor não olha para a aparência externa, mas o Senhor vê o coração. Ajuda-nos a olhar os corações, Senhor, corações sedentos de Ti, e leva-nos a ser uma igreja engajada, cada vez mais, em ver mais amigos, queridos, vizinhos, familiares, chegando ao conhecimento desse soberano amor de Deus e caminhando ao nosso lado para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.